O sol já se escondia atrás das colinas quando Clara Monroe chegou ao portão do rancho Callahan. O vento trazia cheiro de poeira e de chuva distante. A estrada, antes dourada, agora era lama. As botas dela estavam gastas, o vestido, disputado, e o coração, cansado demais para ter vergonha. No quintal, um homem alto recolhia fardos de feno. Ombros largos, camisa aberta no colarinho, mãos que pareciam feitas de pedra e cicatriz. Quando ele ergueu o olhar, Clara sentiu o corpo inteiro travar. Os olhos dele eram de um cinza que lembrava aço sob tempestade. Posso ajudá-la? A voz saiu grave, arrastada, sem pressa. Clara engoliu o medo e tentou manter o que restava da dignidade. Vim pedir trabalho. O som da própria voz tremeu. Qualquer coisa, ela completou. Limpar, cozinhar, cuidar dos animais. Eu trabalho direito. Só preciso de um lugar e um prato de comida. O cowboy ficou em silêncio por longos segundos. Soltou o fardo, limpou as mãos na calça e deu um passo à frente. A sombra dele cobriu metade do rosto dela. Seu nome? Clara Monroe. Tem família? Ela hesitou. Tinha. Luke Callahan assentiu, os olhos analisando cada detalhe. O jeito como ela tentava parecer firme, as mãos trêmulas, a coragem mal disfarçada. Quantos dias caminhou até aqui? 2, talvez 3. Veio sozinha? Não tinha quem viesse comigo. O silêncio se arrastou. O vento bateu, levantando poeira. Clara sentia o coração martelando nas costelas. Eu trabalho bem, insistiu. Prometo que não vai se arrepender. Foi então que Luke sorriu pela primeira vez. Um sorriso curto, estranho, quase amargo. Eu acredito. Ela respirou aliviada. Então, posso começar amanhã? Ele deu mais um passo, tão perto que ela sentiu o cheiro de couro e fumaça. Não preciso de uma empregada, disse ele. As palavras soaram secas, como um tiro. Clara piscou, confusa. Então, por quê? Porque o que eu preciso, ele interrompeu, é de uma esposa. O mundo pareceu parar. O vento cessou, o som dos grilos desapareceu, e o coração dela, por um instante, esqueceu o próprio ritmo. Clara riu, um riso nervoso, quase ofendido. Isso é algum tipo de brincadeira? Não brinco com o que me mantém vivo, ele respondeu frio. O rancho precisa de uma mulher. A lei exige que eu tenha uma esposa para manter a propriedade, e eu não tenho tempo para cortejar ninguém. E acha que eu... Você é trabalhadora, e tem olhos que não se desviam nem de vergonha nem de medo. Isso é mais do que metade das mulheres dessa cidade. Clara sentiu a garganta apertar. O senhor me viu por 2 minutos e decide que eu sirvo para casar? Luke cruzou os braços. Não disse que serviria. Disse que tem escolha. Uma noite para pensar. Amanhã ao amanhecer, me diga se fica, como esposa, ou se segue andando. E se eu disser não? Ele ergueu o olhar para o horizonte, onde a chuva começava a cair. Então espero que saiba nadar. A próxima cidade fica a 30 milhas. A raiva subiu no peito de Clara, misturada com medo e orgulho. Você é um homem arrogante. E você? Ele respondeu sem alterar o tom. É uma mulher que ainda tem fome, e orgulho não enche prato. Por um instante, eles ficaram frente a frente, a tempestade começando a rugir atrás deles. O vento levantou o cabelo de Clara e o chapéu de Luke voou para o chão. Nenhum dos dois se mexeu. Ela finalmente falou, a voz firme, apesar das lágrimas contidas. Não sei quem você pensa que é, mas não sou mulher de se vender. Luke inclinou a cabeça. Nem eu de comprar. Só proponho o que o destino já decidiu. O trovão explodiu no céu. Clara deu um passo para trás, o coração dividido entre fugir e ficar. Tem até o nascer do sol, ele disse, pegando o chapéu e voltando a caminhar rumo ao estábulo. Depois disso, as portas se fecham, para sempre. Ela ficou parada, a chuva escorrendo pelo rosto, misturando-se ao sal das lágrimas. Atrás dela, o rancho iluminado pelo relâmpago parecia um mundo novo, duro, selvagem, mas vivo. Clara respirou fundo. Talvez, pensou, o destino não precisasse ser gentil, apenas justo. E enquanto a chuva caía pesada, ela sussurrou para o escuro. Então que venha o amanhecer. O amanhecer trouxe o som dos galos e o cheiro de terra molhada. Clara acordou antes do sol nascer, encharcada, tremendo, com o corpo dolorido de frio. Passaras a noite abrigada sob o alpendre do rancho, ouvindo a chuva bater no telhado e o trovão rugir ao longe. Cada batida do coração era uma pergunta sem resposta. O que estou fazendo aqui? Ela se levantou devagar, ajeitou o vestido amarrotado e olhou o horizonte.
O rancho Callahan se erguia diante dela como uma fortaleza de madeira, cercado de cercas partidas, cavalos inquietos e a promessa de solidão. O som de passos veio do estábulo. Luke. Ele saiu vestindo esta mesma camisa da noite anterior, agora seca, o chapéu baixo cobrindo os olhos. Quando a viu ali parada, imóvel, apenas assentiu. Decidiu? Perguntou simples, direto. Clara respirou fundo. Ainda não sei. Então saiba logo, ele respondeu, jogando uma sela sobre o cavalo. Homens sem esposa perdem o rancho, mulheres sem casa perdem tudo. Essas palavras ficaram rodando na cabeça dela como ferro quente. Luke montou o cavalo e partiu sem dizer mais nada. O som dos cascos se perdeu na lama, deixando o silêncio pesar sobre o peito dela. 3 dias antes, Clara Monroe ainda acreditava que o mundo tinha espaço para a esperança. A casa da família, que fora pequena, cheirava da fumaça e farinha. O pai, um homem de fé e teimosia, morreria acreditando que a chuva voltaria. Mas a chuva não voltou. O banco levou o rancho, depois os móveis, depois o cavalo. No fim, restaram apenas um vestido, uma fotografia e uma promessa que ela fez, diante do túmulo da mãe. Eu vou sobreviver, mesmo que o mundo esqueça meu nome. Na manhã seguinte, ela amarrou o cabelo, pegou o lenço de linho da mãe e seguiu a pé para o leste. Dormiu em celeiros, trocou pão por costura, escapou de 2 homens bêbados que tentaram comprar companhia na estrada. Cada noite era um medo novo, cada dia uma prova. No 3º dia, já sem forças, Clara chegou à cidadezinha de Dry Creek. Foi lá que ouviu falar de Luke Callahan. O ferreiro, um homem barbudo e de língua solta, falava alto na porta da ferraria. Dizem que o rancheiro do norte perdeu a sua esposa no poço há 2 anos. Desde então vive calado, feito sombra. Ninguém trabalha para ele mais de uma semana. Porquê? Perguntou a velha do armazém. Porque ele paga bem, mas olha fundo demais. E mulher que olha de volta acaba chorando. Clara escutou e sentiu algo estranho. Talvez fosse curiosidade. Talvez pena. Ou a sensação de que a vida ainda guardava um caminho, mesmo que torto. Ela agradeceu a informação e seguiu rumo àquele nome que parecia sussurro de tempestade. Callahan. Agora, de volta ao presente, Clara caminhou pelo pátio do rancho. As botas afundavam na lama, os galos gritavam no celeiro e ela sentia o cheiro forte de feno e couro. Entrou na cozinha pela porta lateral. Tudo era limpo, organizado e frio, como o homem que morava ali. Na mesa, um prato coberto e um bilhete. Para quando decidir? L. Dentro, pão fresco e um pedaço de carne seca. Clara sorriu sozinha, um sorriso curto de quem entende gestos de silêncio. Sentou-se, comeu devagar e olhou o fogo morrer no fogão. Porque ele precisava de uma esposa. Porque ela sentia o coração acelerar cada vez que lembrava do olhar dele. O som dos cascos voltou antes do meio-dia. Luke desceu do cavalo, o rosto coberto de poeira. Então? Perguntou seco. Clara levantou o queixo. Se eu aceitar, o que me espera? Trabalho, respeito e solidão, às vezes. E se eu recusar? Ele respirou fundo. A estrada e fome certa. Ela se aproximou. Por que eu, Luke Callahan? Há dezenas de mulheres nesta cidade. Ele respondeu sem hesitar. Porque nenhuma teve coragem de bater à minha porta. Clara ficou em silêncio. Ele deu um passo à frente. Não vou te obrigar a nada. Só quero alguém que não minta, que não fuja e que saiba o valor do silêncio. Os olhos dele eram sinceros demais e perigosos demais também. E o que ganha com isso? Luke a olhou de um jeito que ela nunca tinha visto. Talvez paz. O sol começou a cair. Clara respirou fundo. Olhou o horizonte e então respondeu. Então, está bem, eu fico. Ele assentiu devagar e por um instante o mundo pareceu suspenso. Clara não sabia se estava começando uma nova vida ou apenas trocando de prisão. Mas quando o seco do vento soprou e o chapéu dele quase voou de novo, ela sentiu algo diferente. O mesmo medo de antes, mas agora com uma chama de coragem por dentro. E foi ali, no pátio do rancho Callahan, que a mulher perdida da estrada deu o primeiro passo rumo ao destino que o próprio Oeste parecia ter reservado para ela. O primeiro dia de Clara como a esposa do cowboy mais enigmático do território começou em silêncio e terminou do mesmo jeito. O juiz de Dry Creek os casou em menos de 5 minutos. Nenhum deles sorriu, nenhum convidado, nenhuma música. Só o som do papel sendo assinado e o vento soprando poeira pela janela do tribunal. Quando saíram, o sol queimava forte
e o céu parecia grande demais. Luke colocou o chapéu e montou no cavalo. Suba, disse ele. Clara hesitou. Podemos ir a pé. Não gosto de ver gente que amo cansar. Ela o olhou surpresa. Você não me ama? Luke respondeu sem emoção. Mas já te respeito. É mais do que muitos casamentos têm. Ela subiu. O cavalo troteava devagar pela estrada que levava de volta ao rancho. Ninguém falava. O som dos cascos e o farfalhar do vento eram a única conversa possível. Quando chegaram, o céu já estava rosado. Luke desmontou, ajudou-a a descer e foi direto para o celeiro. Você dorme no quarto principal, disse, sem olhar para ela. Eu fico no do lado. A casa é grande demais para dois estranhos dividirem o mesmo teto e o mesmo silêncio. Clara quis responder, mas ele já havia sumido. Nos dias seguintes, ela se acostumou à rotina rígida do rancho. Acordava antes do sol, acendia o fogo, ordenhava as vacas, varria o chão de tábuas. Luke saía cedo e voltava à noite, coberto de poeira, as mãos cheias de calos e o rosto queimado de sol. Mal trocavam 10 palavras por dia. Mas algo nele chamava a atenção. O modo como cuidava dos cavalos, o jeito como olhava o horizonte, como se carregasse uma culpa que o tempo não apagara. Uma noite, enquanto Clara lavava os pratos, Luke entrou. Não precisa fazer tudo sozinha, disse ele, a voz baixa. Não gosto de dever nada a ninguém, respondeu ela. Nem bondade? Bondade cobra caro. Ele parou por um instante, observando-a à luz do fogo. Você fala como alguém que já foi traída. E você como alguém que já traiu. Os olhos de Luke se estreitaram. Por um momento, o ar pareceu mais pesado. Depois ele apenas assentiu. Talvez os dois estejamos certos. O silêncio voltou. Clara secou as mãos e o encarou. Por que me escolheu de verdade? Luke puxou uma cadeira, sentou-se e olhou para o fogo. Porque quando te vi naquele portão, vi algo que reconheci. Dureza por fora, medo por dentro. Eu conheço isso. Já fui assim. Ela cruzou os braços. E acha que casar resolve? Não, ele respondeu. Mas às vezes o casamento é só um acordo para dois sobreviventes não morrerem sozinhos. As palavras atingiram Clara fundo demais. Então é isso? Um acordo? Por enquanto. Ela quis odiá-lo por isso, mas o modo como ele disse, sem frieza, apenas verdade, a desarmou. Naquela noite ela dormiu no quarto grande, deitada numa cama limpa demais para um corpo cansado. Do outro lado da parede, ela ouvia o som do violão de Luke tocando uma melodia lenta, triste, antiga. E pela primeira vez, Clara chorou. Não de raiva, mas de um tipo de saudade que não sabia nomear. Na manhã seguinte, o rancho amanheceu coberto de névoa. Clara saiu para recolher lenha e viu Luke de pé, no meio do campo, olhando o poço. O mesmo poço de onde tiravam a água todos os dias. O olhar dele estava distante, sombrio. Ela se aproximou. Luke! Ele virou-se devagar. Cuidado ao se aproximar desse poço. Por quê? Porque já levou quem não devia. Clara sentiu um arrepio. Sua esposa? Luke desviou o olhar. O vento fala demais nessa terra. E o senhor fala de menos. Ele deu um meio sorriso. Prefiro o silêncio à mentira. Clara não insistiu. Voltou à casa, mas as palavras dele ficaram ecoando. Algo havia ali. Algo pesado, enterrado junto àquela água escura. Ao meio-dia, Luke voltou do campo com o braço sangrando. Um cavalo se assustou, disse. Ela correu até ele. Sente-se. Não precisa. Eu disse sente-se. Ele obedeceu. Clara lavou-se ao ferimento, a mão firme. Quando a água escorreu vermelha, ela sentiu o pulso dele acelerar. Os olhos se encontraram, tão perto que ela sentia o cheiro da terra e do suor. Você não tem medo de mim? Perguntou ele. Medo eu já senti demais. Agora só cansaço. Luke olhou para ela por longos segundos e depois murmurou. Então talvez você seja a mulher mais corajosa que já conheci. Clara terminou o curativo e recuou, o coração batendo forte demais. Não confunda coragem com desespero, Sr. Callahan. Não confunda solidão com escolha, Sra. Callahan. O silêncio entre eles queimava mais do que o fogo da lareira. Naquela noite, quando ela apagou a luz, ainda ouvia o som do violão vindo do quarto ao lado. Só que dessa vez a melodia era diferente, mais suave, mais viva, como se o homem do silêncio começasse, aos poucos, a lembrar como era respirar. O calor daquele verão parecia querer rachar o chão. O ar estava pesado, seco, e até os cavalos pareciam respirar com esforço. Luke Callahan passava o dia consertando cercas, suando em silêncio, enquanto Clara cuidava da casa e da horta pequena atrás do rancho. A rotina era dura,
mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva. A solidão que antes pesava agora tinha um som novo. O som de passos de um violão ao longe, de dois destinos que se cruzavam devagar. Mas a paz nunca dura muito no oeste. Numa manhã, um cavaleiro surgiu na estrada. Poeira, botas brilhando, sorriso de quem se acha dono do mundo. Clara estava pendurando roupas quando ele parou diante do portão. Bom dia, mocinha, disse, tirando o chapéu. Procuro o Sr. Callahan. Ele está no pasto, respondeu ela, seca. E quem é o senhor? Nathan Clay. Talvez tenha ouvido o nome. Ela já ouvira. Todos já tinham. Nathan Clay era o homem que comprava terras secas, desviava rios, controlava poços e arruinava quem não vendesse. Clara se manteve firme. Posso avisar que veio? Não precisa? Ele respondeu, o sorriso frio. Gosto de fazer minhas próprias apresentações. Luke chegou pouco depois. Clay? Disse ele, parando a uns metros de distância. Não achei que teria coragem de pisar aqui de novo. Oeste é terra livre, respondeu Nathan. E a sede não escolhe lugar para matar. Diga o que quer e saia. Simples, seu poço. A água aqui é limpa, abundante. Pago o dobro do valor. Luke riu, mas o riso não tinha essa alegria. Não está à venda. Nathan virou o olhar para Clara, que observava da varanda. Então é verdade. O cowboy solitário arrumou esposa. Luke se moveu rápido, o olhar cortante. Fique longe dela. Calma, disse Nathan, levantando as mãos. Só achei curioso. O homem que enterrava o amor agora planta flores. Clara sentiu o sangue ferver. Eu não sou flor de ninguém, disse ela, firme. Nathan a olhou com um sorriso enviesado. Ah, então é dessas. Gosto de mulher com voz. Luke avançou um passo. Mais uma palavra e não sairá inteiro daqui. O silêncio entre os três era denso, elétrico. O vento soprou poeira no rosto de Nathan e ele finalmente recuou. Pense bem, Callahan, disse. A água é vida e quem não negocia, morre de sede. Montou no cavalo e partiu, deixando o eco das ferraduras como ameaça. Naquela noite, Clara encontrou Luke sentado na varanda, o rifle ao lado, o olhar distante. Ele vai voltar, não vai? Luke assentiu. Homem como Nathan Clay não sabe perder. Nem perdoar. Você o odeia? Não, só quer distância. Ele falou da sua esposa anterior, disse Clara devagar. É verdade o que dizem? Luke ficou imóvel. Dizem que ela morreu no poço, continuou ela, e que você... Basta, a voz dele foi cortante. Não repita o que ouviu. Eu só quero entender. Entender o quê? Ele virou-se, o olhar frio. Que a mulher que jurei amar se jogou no poço numa noite de febre e culpa? Que eu não consegui salvá-la? Que desde então o som da água me persegue em sonho? Clara recuou, engolindo o peso daquelas palavras. Luke abaixou a cabeça, a voz falhando. Eu a amava, mas o amor não impede o desespero. E o desespero mata devagar. Ela se aproximou. Ninguém devia carregar isso sozinho. Não tenho escolha. Tem sim, disse Clara firme. Enquanto eu estiver aqui, tem. Ele a olhou. Por um instante, o silêncio entre eles era mais que dor. Era conexão. Mas Luke desviou o olhar. Durma cedo. Amanhã o sol vem quente e os cavalos não esperam. O amanhecer seguinte trouxe mais do que calor. Do alto da colina, Clara viu poeira subindo na estrada. 3 cavaleiros, Nathan Clay e 2 homens armados. Ela correu para avisar. Luke já estava preparado. Fique dentro da casa, disse ele, carregando o rifle. E você vai fazer o quê? O que for preciso. Nathan desmontou no portão, o sorriso intacto. Pensei na sua proposta, Clay, disse Luke. E a resposta continua a mesma. Uma pena, porque agora não é mais proposta, é aviso. Os homens atrás dele ergueram as armas. Clara saiu pela varanda antes que Luke pudesse impedir. Chega! Gritou. Não há honra em ameaçar quem não quer lutar. Nathan olhou para ela, curioso. Você tem coragem, mulher, mas coragem é coisa perigosa. Mais perigosa é a covardia, respondeu ela. Luke abaixou o rifle e se pôs diante dela. Saia daqui, Clay, enquanto ainda pode. Nathan montou devagar, o olhar cravado em Clara. Você escolheu o lado errado, Sra. Callahan. Então escolha outro caminho, Sr. Clay, ela retrucou. O oeste é grande. Ele riu, um riso rouco e vazio. Não o bastante para 2 homens e uma mulher valendo tanto. Quando ele partiu, Luke respirou fundo e disse em voz baixa. Agora começou.
Clara olhou para o horizonte onde o sol nascia vermelho. Então que venha, respondeu, porque eu não volto para a estrada. E naquele instante, Luke percebeu. A mulher que pedira emprego com a voz tremendo já não tremia mais. Agora ela era fogo, e o fogo, no oeste, nunca vem sozinho. A noite caiu sobre o rancho Callahan como um lençol pesado. O vento uivava entre as cercas, e cada estalo do madeirame parecia o aviso de algo que se aproximava. Clara fechou as janelas, alimentou o fogo e observou Luke calado, sentado à mesa, o chapéu jogado num canto. Desde a visita de Nathan Clay, ele quase não falava. Comia pouco, dormia menos. Mas o olhar parecia preso em algum lugar escuro, profundo, como o poço. Clara tentava agir normalmente, mas o silêncio dele a corroía. Até que, certa noite, ela o encontrou de pé, sozinho, olhando o poço à luz da lua. O vento balançava o balde na corda, fazendo ranger o ferro contra si sobre a madeira. Luke, ele não se virou. Você vai ficar aí a noite toda? Talvez. O que procura? A resposta é que não muda nada, murmurou. Ela deu mais um passo. O que aconteceu com ela? Luke virou-se devagar. Os olhos cinzentos brilhavam, cansados, quebrados. Você realmente quer saber? Quero. Ele respirou fundo e apoiou as mãos no poço. Quando casei com Abigail, eu era outro homem, sonhador, teimoso, cheio de planos. Ela era bonita e frágil, e eu pensei que o amor bastava. Mas o amor não enche barriga, e a seca veio mais forte do que o coração aguenta. Clara ficou em silêncio. Luke continuou. Abigail começou a mudar. A febre pegou ela um verão. Falava com o vento, chorava sem motivo. Um dia, ela me disse que ouvia vozes na água. Ele fechou os olhos. Eu devia ter tirado ela daqui. Devia ter feito qualquer coisa, mas fiquei. Fiquei consertando cercas, achando que o mundo a esperava. Clara sussurrou. E o poço? Luke olhou para a escuridão da água. Eu estava no campo. Quando voltei, só o lenço dela estava preso na corda. O silêncio que veio depois parecia um túmulo aberto. Encontraram o corpo 3 dias depois. A cidade nunca me perdoou. Dizem que eu empurrei ela. E talvez tenham razão. Clara recuou-se um passo. Você está dizendo que... Não empurrei, mas deixei ela sozinha. E às vezes, isso é o mesmo que empurrar. A lua refletia na água imóvel. Clara o observava. Aquele homem que parecia pedra agora se desmanchava em carne e culpa. Ela se aproximou. Ninguém pode viver preso no que não pôde mudar. Luke sorriu triste. Você fala como quem perdeu também. Perdi tudo, mas não quero perder o resto tentando desenterrar fantasmas. Ele olhou para ela. Você é forte, Clara. Não sou forte, só cansei de cair. O vento soprou mais forte, levantando poeira. Luke se aproximou, hesitante, como quem teme o próprio desejo. Desde que chegou, o rancho parece diferente. A casa respira. Talvez porque alguém acende o fogo todo dia, ela disse, meio sorrindo. Não, é mais do que isso. O olhar dele era direto, ardente. Você me lembra que ainda dá para viver. Clara sentiu o coração disparar. Quis dizer algo, mas o som morreu nos lábios. Luke estendeu a mão, parando a poucos centímetros do rosto dela, mas não a tocou. Não agora, disse ele baixinho. Não enquanto o passado ainda vive nesse poço. Ele se afastou, o olhar voltando para chupar a água escura. Clara ficou parada, o vento batendo forte, o vestido agitado. E quando o passado parar de te chamar? Luke olhou para ela, firme. Então, talvez, eu aprenda a ouvir você. Na manhã seguinte, o rancho amanheceu em silêncio. O sol nascia vermelho, e os cavalos estavam inquietos. Elias, o capataz, veio correndo. Senhor Callahan! Gritou. Clay está desviando o rio de novo. Vai secar a nascente antes do próximo mês. Luke fechou o punho. Clara estava na varanda, o cabelo solto, observando o horizonte. Então é isso, disse ele. Nathan Clay não quer só minha água, quer meu passado também. Clara desceu os degraus e se colocou diante dele. E o que vai fazer? O que devia ter feito antes? Enfrentar o diabo, nem que seja sozinho. Você não vai sozinho, ela disse. Se ele quer guerra, vai ter 2 Callahan para enfrentar. Luke a olhou surpreso. Clara? Não sou flor de varanda, Luke Callahan. E se o oeste quer me testar, vai ter que mirar bem. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo ranger do portão, pelo som dos cavalos se movendo e pela certeza que se formava no olhar de ambos. O vento soprou, levantando poeira e coragem. E foi ali,
diante do poço que guardava segredos e fantasmas, que Luke e Clara fizeram o primeiro pacto real do casamento: lutar juntos ou cair sozinhos. O calor daquele dia parecia o prelúdio do inferno. O céu estava sem nuvens, o vento parado, e até os pássaros tinham desaparecido do horizonte. Clara sentia no ar. Algo ruim vinha vindo. Luke também sabia. O silêncio dos animais, o cheiro de fumaça distante, o peso que antecede a tragédia. Elias apareceu correndo, o chapéu torto, o rosto coberto de poeira. Sr. Callahan, eles vêm pela colina. Quantos? 4, talvez 5, todos armados. Luke respirou fundo, o olhar firme. Clay. Clara se aproximou, segurando o coço-rifle com as duas mãos. Você não vai enfrentar sozinho, disse. Não vou deixar você no meio disso. Já estou no meio, Luke, desde o dia em que cruzei aquele portão. Ele olhou para ela por um instante e entendeu que não adiantava mandar recuar. Clara não era mais a mulher que chegou pedindo emprego. Era uma Callahan agora, de nome, de coragem, de alma. O sol já caía quando essa poeira começou a subir pela estrada. 5 cavaleiros. Nathan Clay, à frente, o sorriso de sempre, cruel e calmo. Atrás dele, homens com espingardas nas costas e olhares de quem não conhecia perdão. Luke caminhou até o portão com o rifle pendurado no ombro. Clara e Elias ficaram na varanda, atentos. Luke? Gritou Nathan. Última chance! Entregue o poço e a terra continua sua. Ou amanhã não sobrará nada aqui, além de cinzas. Luke respondeu sem hesitar. Você esqueceu uma coisa, Clay. Cinza não se dobra, só espalha. O silêncio foi quebrado por um único tiro. A bala passou raspando na cerca, e então o inferno começou. O som das armas ecoou pelo vale. Os cavalos relinchavam, a poeira cobria tudo. Luke e Elias revidavam com precisão cada disparo certeiro, cada recarga feita no instinto. Clara, escondida atrás do beiral, atirava também, as mãos trêmulas mas firmes. Ela acertou o primeiro homem de Clay. O segundo fugiu, mas o terceiro acertou nela. A bala passou de raspão na perna, rasgando o tecido e queimando a pele. Clara caiu de joelhos, mas não gritou. Clara! Luke correu até ela, o coração disparado. Estou bem, disse, mordendo no lábio para conter a dor. Fique abaixada. Nathan Clay avançou mais, gritando entre os tiros. Você devia ter vendido Callahan. Terra seca é terra morta. Luke se ergueu furioso e o rifle respondeu. O tiro acertou o cavalo de Clay, que tombou. O fazendeiro rolou no chão, levantando-se cambaleante, mas vivo. Elias correu para o lado esquerdo da cerca. Eles recuam. Não ainda, disse Luke. Nathan, mancando, deu o sinal. 2 homens lá atrás. Levantaram algo. Tochas acesas. E então, fogo. As chamas começaram no mato seco, correndo como fera viva. O vento soprou, espalhando o incêndio. Clara tentou levantar, mas a perna doía demais. Luke correu até ela, pegando-a nos braços. Vamos para dentro. E o celeiro? Esqueça o celeiro. O fogo rugia alto, devorando a cerca, a grama, o horizonte. Clara tossia, o rosto coberto de fuligem. Luke a colocou no chão da sala, correu para pegar baldes de água. Mas era inútil. A fumaça já invadia as janelas. Luke, gritou ela, você vai morrer aí. Não antes de salvar o que é meu. E o que é seu? Ela gritou de volta. Ele olhou para ela. Você. A palavra saiu no meio do caos, sincera e desesperada. Clara sentiu o peito apertar. Mas antes que pudesse responder, o telhado estalou. Elias entrou pela porta, tossindo. Temos que sair. Luke olhou em volta. O fogo cercava tudo. Mas havia um caminho. Estreito, entre as chamas, levando ao estábulo. Por ali? Ele colocou o braço de Clara sobre o ombro e a ajudou a andar. Cada passo era uma luta. O calor queimava o ar. O som de madeira rachando parecia trovão. Quando chegaram à porta do celeiro, Luke chutou a tranca e abriu passagem. Os cavalos relinchavam, assustados. Clara agarrou as rédeas de um. Vamos! Eles montaram juntos, o fogo rugindo atrás. Quando saíram do rancho, o céu já era vermelho, o mundo uma labareda viva. Do alto da colina, olharam para trás. O rancho Callahan ardia como o próprio sol. Clara chorava em silêncio. Luke, coberto de cinza, olhava fixo, sem piscar. Então disse, rouco. Eles pensam que me destruíram, mas só acenderam o que eu tinha esquecido. Ela virou o rosto para ele. O quê? O fogo que ainda me faz lutar. Naquela noite, sob o céu coberto de fumaça,
Luke e Elias cavaram trincheiras e apagaram o fogo que restava. Clara, ferida, observava, o rifle no colo, o olhar fixo no horizonte. Ele vai voltar, disse. Luke assentiu. Vai, e da próxima vez não vem só por água. Ela respirou fundo. Então da próxima vez não espere o ataque. Vá até ele. Luke a olhou. Você quer guerra, Clara? Não. Quero paz. Mas no oeste, às vezes, a paz precisa de coragem antes da calma. O vento soprou, carregando cinzas e promessas. E no meio das ruínas do rancho queimado, Luke Callahan percebeu. A mulher que um dia pedira trabalho, agora era o coração que o mantinha de pé. Mas Nathan Clay ainda respirava. E o oeste ele sabia. Nunca deixa histórias inacabadas. A madrugada chegou coberta de fumaça e silêncio. O rancho Callahan ainda cheirava a cinzas e pólvora. O chão estava preto, o céu cinzento e o coração de Clara pesado. Ela acordou antes de todos, a perna latejando de dor, mas a mente acesa. Luke dormia na cadeira da sala, exausto, o rosto sujo de fuligem. O rifle descansava sobre os joelhos dele. Clara o observou por um momento. O homem que o oeste chamava de selvagem agora dormia como um menino cansado, com o peito subindo devagar e os dedos ainda firmes sobre a arma. Ela se ajoelhou, puxou o cobertor e o colocou sobre os ombros dele. Você me salvou, sussurrou. Agora é minha vez. Ao nascer do sol, Elias voltou da colina com notícias. O fogo apagou. Mas Clay levou 2 homens para o sul. Falaram na taverna que ele vai pedir reforços. Dizem que quer te tirar daqui de vez. Luke assentiu, calado. Clara olhou para ele. E o que vai fazer? Esperar. Esperar? Ela se ergueu furiosa. Ele já levou seu rancho, quase matou você e ainda quer esperar? Luke ergueu o olhar. Você quer que eu vá atrás dele ferido, com 2 homens e meio cavalo? Quero que lute, ela gritou, por tudo tu que ainda não perdeu. O silêncio caiu pesado. Luke olhou para ela com algo entre raiva e amor. Você fala como se não tivesse medo. Tenho, mas o medo é o que me mantém de pé. Elias desviou o olhar, respeitoso. Luke respirou fundo. Eu preciso de um plano. Clara pegou o rifle encostado na parede. Então descanse. Eu trago o plano. Clara, não. Luke, sim. Ela respondeu firme. Você me ensinou que a coragem é o que resta quando o mundo quer te dobrar. Então é isso que vou usar. Antes que ele pudesse impedir, ela subiu no cavalo mais forte do estábulo e partiu. A estrada até Dry Creek era longa e o sol castigava sem piedade. O vento trazia o cheiro do rancho queimado, o som de lembranças. Clara segurava firme as rédeas, o rifle preso às costas, a perna ferida, latejando a cada movimento. Na entrada da cidade, os homens paravam para olhar. Mulher sozinha, suja de fuligem, com o olhar duro e a postura de quem não veio pedir ajuda, mas exigir justiça. Ela entrou direto no salão onde Nathan Clay costumava negociar. O pianista parou de tocar. Todos os olhares se voltaram para ela. Nathan estava sentado no fundo, uma taça de uísque na mão, o sorriso de sempre. Se não é a Sra. Callahan? Clara caminhou até ele, devagar. Você incendiou a casa de um homem e ainda tem coragem de beber? Negócios, minha cara. O oeste é isso. Quem tem sede, bebe primeiro. E quem não tem sede, Clay? Ela respondeu, a voz firme. Quem só quer viver? Esse morre em primeiro. Clara apoiou o rifle na mesa, pois saiba que eu aprendi a mirar. O salão inteiro ficou em silêncio. Nathan inclinou-se para frente. Não vai me matar aqui. Você não tem coragem. Não, disse ela, calma. Mas posso deixar o oeste saber o tipo de homem que você é. Ele riu. E o que acha que isso muda? Tudo. Ela pegou o lenço do bolso, o lenço de Abigail, a primeira esposa de Luke, manchado de barro seco. Esse lenço estava no poço. O mesmo poço que você tentou comprar. Sabe porquê? Porque foi você quem a levou até lá. O sorriso de Clay sumiu. As vozes no salão começaram a murmurar. Mentira, ele rosnou. Não é. Luke nunca disse nada, mas eu vi nos olhos dele. Ele carrega culpa por algo que não fez. E você carrega a mentira que o protegeu. Nathan se levantou furioso. Você está brincando com fogo, mulher. Já vivi entre as cinzas, respondeu Clara. E não queimo fácil. Ele sacou a arma, mas Clara foi mais rápida. O tiro acertou o copo na mão dele, espalhando vidro e uísque. O salão gritou. Nathan cambaleou para trás. Clara avançou, o rifle apontado para o peito dele. Diga a verdade, ela ordenou. Agora.
Ela... ela caiu. Diga. Ela caiu! Gritou. Diga o resto, covarde. Nathan fechou os olhos. Eu estava lá. Ela me viu desviando a água. Disse que contaria a Luke. Eu tentei calar ela. Só empurrei. Um pouco. O silêncio que se seguiu foi mortal. Homens se entreolharam. Alguém cuspiu no chão. Nathan Clay não era mais o rei da cidade. Era só um covarde cercado por testemunhas. Clara baixou o rifle, mas o olhar continuava firme. Agora o Oeste sabe, e o Oeste não esquece. Ao sair do salão, o sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho e ouro. Clara montou no cavalo e cavalgou de volta. A dor da perna parecia distante. O vento batia forte no rosto e, pela primeira vez, ela sentiu o orgulho de cada cicatriz. Quando o rancho apareceu no horizonte, Luke estava na varanda, o chapéu nas mãos, o olhar aflito. Clara! Ele correu até ela. Ela desmontou devagar, o corpo cansado, o coração tranquilo. Ele confessou, disse, a voz firme. A cidade toda ouviu. Luke ficou em silêncio, os olhos marejados. Por que fez isso sozinha? Porque você já me salvou uma vez. Agora era minha vez de salvar você. Ele encostou a testa na dela, a respiração pesada. Eu não mereço. Então aprenda a merecer. E ali, sob o pôr do sol do oeste, o silêncio entre eles se desfez, não em palavras, mas no primeiro beijo. Um beijo cheio de cinzas, de dor, de vida. O beijo de quem sobreviveu ao fogo e escolheu ficar. A lua estava alta, redonda e clara. O tipo de lua que faz o oeste parecer calmo, mas só engana quem ainda não conhece o perigo. Clara e Luke estavam no celeiro, reparando o que restara do rancho. O cheiro de madeira queimada ainda morava no ar, misturado ao de esperança e fumaça velha. Por um instante, tudo parecia em paz. Mas o oeste raramente oferece paz sem pedir algo em troca. Elias veio correndo da colina. O cavalo de Clay foi visto no caminho velho, disse ofegante. Ele vem, Luke. Vem sozinho, mas armado. Luke limpou o suor da testa e pegou o rifle. Sabia que ele não deixaria isso assim. Clara o encarou. Então deixa comigo. Não, essa guerra é minha. Não, ela disse, firme. Ele não quer só te matar, ele quer provar que eu sou fraca. E isso, Luke Callahan, eu não vou deixar. Luke tentou responder, mas o olhar dela o deteve. Era o mesmo olhar que ele vira quando ela apareceu pela primeira vez. Tremendo, cansada, mas com uma força que nenhum homem podia quebrar. O som de cascos veio devagar, como batimentos de coração. Nathan Clay surgiu da escuridão, o rosto pálido, o chapéu rasgado, o corpo mancando. A lua o deixava com aparência de fantasma. E de certa forma, ele já era um. Callahan? Gritou. Achei que teria deixado o oeste de uma vez. Luke saiu da sombra, o rifle nas mãos. Você devia estar enterrado. Talvez, respondeu Clay, mas fantasmas voltam para cobrar. Clara apareceu atrás de Luke. Então cobra de mim, disse ela, a voz firme. Nathan virou o rosto, surpreso. A mulher de fogo, ainda viva. Mais do que você jamais será. Devia ter ficado na cidade. Aqui, quem fala muito morre cedo. E quem engana, morre sujo. Nathan sorriu, mostrando os dentes sujos de sangue. Eu só vim buscar o que é meu. E o que é seu, Clay? Perguntou Luke. O queimada, o medo, a vitória. Ele ergueu o revólver. Clara, instintivamente, se colocou na frente de Luke. O tiro ecoou antes que ela pensasse. O som do disparo cortou o ar, mas não foi o dela. Luke atirou primeiro. O corpo de Nathan Clay girou, cambaleou, caiu de joelhos e depois no chão, sem som. O silêncio que veio depois foi absoluto. Só o som do vento passando pelas cinzas e o uivo distante de um coiote lembravam que o mundo ainda respirava. Clara correu até Luke. O rifle caiu das mãos dele e ela viu o sangue escorrendo pela camisa. Luke! Ela o segurou pelos ombros. Ele tentou sorrir. Ele atirou primeiro. Não fala agora, ela sussurrou, pressionando o ferimento. Clara? Me ouve. Shh! Não, ele insistiu. Preciso que me ouça. Os olhos dele estavam úmidos, mas o olhar era calmo. Você chegou aqui com nada, Clara Monroe, e me deu tudo. Um lar, um motivo, um perdão. Não fala assim, vai ficar bem. Ele riu, fraco. Você ainda mente mal. Ela chorava, o rosto sujo de fuligem e lágrimas. Eu não posso te perder. Luke tocou o rosto dela com a mão trêmula. Então não me perca, me lembra, me planta nesse chão.
Cada vez que o sol nascer, pensa que eu ainda estou aqui, cuidando da terra contigo. Clara o abraçou, o sangue dele manchando o seu vestido. Luke. Mas o corpo dele já estava leve demais. O peito parou de subir. O vento soprou uma última vez. E levou o som do nome dele para longe. Ela ficou ali, ajoelhada, o rosto encostado no peito dele, até o dia começar a clarear. Quando o primeiro raio de sol tocou o rancho, ela se levantou. Não gritou. Não chorou mais. Pegou o rifle, limpou o sangue e olhou o horizonte. Elias apareceu atrás dela, o chapéu na mão. O que vai fazer agora, Sra. Callahan? Clara respondeu sem hesitar. Vou reconstruir e vou viver. O sol subia, dourado e quente. Clara olhou o corpo de Luke e murmurou. Você disse que o Oeste só respeita os fortes. Então eu serei a mais forte de todas. Ela pegou o chapéu dele e o colocou na cabeça. O vento soprou. E a mulher que um dia pediu emprego de joelhos agora montava sozinha. Altiva, firme, pronta para escrever o último capítulo da própria história. O tempo passou devagar, como o vento que atravessa os campos secos e insiste em voltar. Meses haviam-se passado desde aquela noite sob a lua cheia, quando o Oeste levou mais um homem e deixou para trás uma mulher que se recusou a quebrar. Clara Callahan, porque era assim que agora todos a chamavam, continuava viva. E o rancho também. O poço, antes cercado de medo e lembrança, agora tinha flores ao redor. Tulipas brancas. As primeiras que ela plantara com as próprias mãos. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela caminhava até lá, tocava à beira da pedra fria e dizia baixinho. Você não me deixou, Luke. Só foi cuidar do horizonte. Depois, voltava para a casa reconstruída. Não mais um lugar de fantasmas, mas de vozes. Crianças corriam pelo pátio. Filhos de viúvas, órfãos de guerra, meninos perdidos que Clara acolhera pouco a pouco. Chamavam-na de Sra. Callahan, com respeito, mas também com riso. Ela ensinava cada um deles a montar, a plantar, a se defender e, principalmente, a não temer o silêncio. Na cidade, todos sabiam o que acontecera. Nathan Clay foi enterrado sem nome, e a água da nascente voltou a correr limpa. Elias Reed, o capataz, agora cuidava do gado e da segurança do rancho, fiel como sempre. Mas até ele sabia. Aquele lugar tinha uma nova alma. Certa manhã, enquanto o sol se erguia por trás das colinas, Elias encontrou Clara no campo, olhando o horizonte com o chapéu de Luke nas mãos. Está bonito hoje, disse ele. Está, respondeu ela. Você já pensou em deixar esse lugar para trás? Clara sorriu, triste e serena. Não, esse lugar é o que sobrou dele, e o que sobrou de mim. Elias assentiu, respeitoso. Luke teria orgulho. Clara olhou para o céu. Ele já tem. O rancho prosperou. A terra, antes cinza, começou a florescer outra vez. Os vizinhos vinham buscar conselhos. A cidade, antes desconfiada, agora a chamava de a mulher que o Oeste não dobrou. Havia algo de quase sagrado no modo como ela caminhava pelo pátio, firme, sem pressa, com o vento brincando nos cabelos e o olhar longe, como quem fala com o passado e o futuro ao mesmo tempo. À noite, quando todos dormiam, ela acendia o fogo, sentava-se no alpendre e pegava o violão de Luke. Não tocava bem, mas tocava com o coração. A melodia era simples, triste, bonita. Ecoava pelos campos e se perdia entre os montes, como se o próprio Oeste a escutasse. Certa vez, um menino se aproximou e perguntou: Tia Clara, por que toca toda noite a mesma música? Ela sorriu, acariciando o cabelo dele. Porque é a música que faz o vento voltar para casa. Os anos seguiram. O rosto de Clara ganhou marcas, mas o olhar continuava vivo. O poço nunca mais secou, e o rancho Callahan virou refúgio. Lugar de esperança para quem perdeu tudo e ainda acreditava em recomeços. Em um fim de tarde, Clara estava sentada no alpendre quando o vento soprou forte, levantando poeira e flores ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos, sentindo o cheiro do couro, do feno, da chuva distante. E naquele instante, ouviu uma voz, baixa, rouca, familiar. Clara. Ela abriu os olhos devagar e por um momento jurou vê-lo ali, encostado no batente, chapéu na mão, o mesmo sorriso cansado de sempre. Mas era só o pôr do sol brincando com as sombras. Ainda assim, ela sorriu. Eu sei, disse. Você nunca foi embora. O vento respondeu, suave, carregando o som do campo, o balanço do pasto e a memória de um amor que resistiu ao fogo, à culpa e à distância. Clara levantou-se, ajeitou o chapéu na cabeça e olhou o horizonte uma última vez.
O oeste estava em paz e, pela primeira vez desde que pisara naquele portão, ela também. Você não me comprou, Luke Callahan, murmurou. Você me libertou. O sol se escondeu atrás das colinas, dourando a terra. E no coração daquele rancho, a mulher que um dia pedira emprego, com a voz tremendo, agora era lenda. Uma história contada pelos ventos, sussurrada pelas fogueiras, lembrada pelos homens e ensinada às meninas que sonhavam em ser fortes. Clara Callahan, a mulher que o oeste chamou de coragem. O tempo passou devagar, como o vento que atravessa os campos secos e insiste em voltar. Meses haviam-se passado desde aquela noite sob a lua cheia, quando o oeste levou mais um homem e deixou para trás uma mulher que se recusou a quebrar. Clara Callahan, porque era assim que agora todos a chamavam, continuava viva. E o rancho também. O poço, antes cercado de medo e lembrança, agora tinha flores ao redor. Tulipas brancas. As primeiras que ela plantara com as próprias mãos. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ela caminhava até lá, tocava à beira da pedra fria e dizia baixinho: Você não me deixou, Luke. Só foi cuidar do horizonte. Depois, voltava para a casa reconstruída. Não mais um lugar de fantasmas, mas de vozes. Crianças corriam pelo pátio. Filhos de viúvas, órfãos de guerra, meninos perdidos que Clara acolhera pouco a pouco. Chamavam-na de Senhora Callahan, com respeito, mas também com riso. Ela ensinava cada um deles a montar, a plantar, a se defender e, principalmente, a não temer o silêncio. Na cidade, todos sabiam o que acontecera. Nathan Clay foi enterrado sem nome, e a água da nascente voltou a correr limpa. Elias Reed, o capataz, agora cuidava do gado e da segurança do rancho, fiel como sempre. Mas até ele sabia. Aquele lugar tinha uma nova alma. Certa manhã, enquanto o sol se erguia por trás das colinas, Elias encontrou Clara no campo, olhando o horizonte com um chapéu de Luke nas mãos. Está bonito hoje, disse ele. Está, respondeu ela. Você já pensou em deixar esse lugar para trás? Clara sorriu, triste e serena. Não, esse lugar é o que sobrou dele, e o que sobrou de mim. Elias assentiu, respeitoso. Luke teria orgulho. Clara olhou para o céu. Ele já tem. O rancho prosperou. A terra, antes cinza, começou a florescer outra vez. Os vizinhos vinham buscar conselhos. A cidade, antes desconfiada, agora a chamava de a mulher que o oeste não dobrou. Havia algo de quase sagrado no modo como ela caminhava pelo pátio, firme, sem pressa, com o vento brincando nos cabelos e o olhar longe, como quem fala com o passado e o futuro ao mesmo tempo. À noite, quando todos dormiam, ela acendia o fogo, sentava-se no alpendre e pegava o violão de Luke. Não tocava bem, mas tocava com o coração. A melodia era simples, triste, bonita. Ecoava pelos campos e se perdia entre os montes, como se o próprio oeste a escutasse. Certa vez, um menino se aproximou e perguntou: Tia Clara, por que toca toda noite a mesma música? Ela sorriu, acariciando o cabelo dele. Porque é a música que faz o vento voltar para casa. Os anos seguiram. O rosto de Clara ganhou marcas, mas o olhar continuava vivo. O poço nunca mais secou, e o rancho Callahan virou refúgio. Lugar de esperança para quem perdeu tudo e ainda acreditava em recomeços. Em um fim de tarde, Clara estava sentada no alpendre quando o vento soprou forte, levantando poeira e flores ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos, sentindo o cheiro do couro, do feno, da chuva distante. E naquele instante, ouviu uma voz, baixa, rouca, familiar. Clara. Ela abriu os olhos devagar e por um momento jurou vê-lo ali, encostado no batente, chapéu na mão, o mesmo sorriso cansado de sempre. Mas era só o pôr do sol brincando com as sombras. Ainda assim, ela sorriu. Eu sei, disse. Você nunca foi embora. O vento respondeu, suave, carregando o som do campo, o balanço do pasto e a memória de um amor que resistiu ao fogo, à culpa e à distância. Clara levantou-se, ajeitou o chapéu na cabeça e olhou o horizonte uma última vez. O oeste estava em paz e, pela primeira vez desde que pisara naquele portão, ela também. Você não me comprou, Luke Callahan, murmurou. Você me libertou. O sol se escondeu atrás das colinas, dourando a terra. E no coração daquele rancho, a mulher que um dia pedira emprego, com a voz tremendo, agora era lenda. Uma história contada pelos ventos, sussurrada pelas fogueiras, lembrada pelos homens e ensinada às meninas que sonhavam em ser fortes. Clara Callahan, a mulher que o oeste chamou de coragem.